Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. As exportações brasileiras de carne bovina devem encerrar 2024 com um volume total de 3,66 milhões de toneladas, de acordo com a Conab. O resultado equivale a um crescimento de 17,3% em relação a 2023. A companhia projeta ainda nova alta, mais modesta, para 2025, atingindo 3,7 milhões de toneladas, um acréscimo de 2,5%. Já a produção, conforme a Conab, deverá sofrer queda no próximo ano. Os números sairiam de 10,2 milhões de toneladas projetados para este ano para 9,78 milhões no ano que vem. A temporada de leilões da Primavera Gaúcha começou com crescimento. De acordo com o Sindicato dos Leiloeiros Rurais e Empresas Rurais, o Sindiler, nesse início de ciclo, os preços cresceram 20% em relação ao ano passado. E para explicar esse crescimento, vamos conversar agora com o presidente do Sindiler, Fábio Crespo. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Thaís. Bom falar com vocês na TV Ubra aqui. Muito obrigada. Bom, fala um pouquinho sobre esse início de temporada de primavera. A gente já teve aí 58 leilões em setembro e 39 leilões em agosto, né? O que dá para se dizer dessa primeira etapa aí dos leilões de primavera que são tão esperados aí pelos produtores? Uma quantidade importante, né? Tu vê que essa primavera nossa agora começa no inverno, né? Que a primavera entrou agora no dia 21 e até o dia 21 a gente já teve cento e poucos leilões e ainda tem mais de cento e poucos. Eu não tenho bem o número na cabeça agora aqui para lembrar. Mas o que está acontecendo? Tem uma procura bastante forte por touros, principalmente os touros que estão bem... Teve uma dificuldade grande de todo mundo conseguir preparar os touros da melhor forma, né? A gente passou por essa coisa da seca, depois da seca veio a quantidade de chuva, depois o tempo não ajudou a vir as pastagens, mas quem conseguiu preparar está vendendo muito bem. A liquidez, para mim, independente de estar um pouquinho mais acima, entre 10% e 20% acima do ano passado, para mim, a liquidez é o que é o mais importante que está acontecendo esse ano. Os leilões, praticamente todos eles, estão vendendo 100% da oferta. Eu acho que isso está sendo bem importante para o nosso mercado, né? Pois é, e essa questão aí que você mencionou da preparação dos animais para os leilões de primavera, tendo em vista aí tudo que o Rio Grande do Sul enfrentou nos últimos meses, existe também um preparo que foi mais rápido ou existe também a compreensão do comprador que conhece o potencial daquela raça ou daquela genética e está comprando mesmo o animal não estando no topo da sua performance? Verdade, está comprando. Os que estão no topo da performance estão valendo bem, aqueles que não estão, eles estão vendendo igual, e o comprador... Teve um represamento ano passado de alguns clientes que teriam que ter voltado e acabaram não voltando comprando ano passado. A reposição tem que ser feita, o touro tem que ser comprado. E existe hoje uma coisa que está bem dentro do mercado, que é essa coisa da genética é importante, a genética é diferenciada, os números diferenciados, o preparo diferenciado, a qualidade do gado que está se comprando, está refletindo no bolso lá adiante quando vai vender o terneiro, está refletindo na hora de ofertar o terneiro na feira, ofertar o terneiro para quem vai comprar no campo, e o comprador está pagando mais, porque aquele terneiro é mais pesado, ele é mais precoce, ele sai mais rápido quando ele se transforma em boi. Então, assim, esse cara que está investindo em genética, comprando touro bom, comprando touro da ponta, ele está tendo esse retorno, e isso está sendo comprovado, com certeza, esse ano, nas pistas que estão vendendo os touros. Fábio, e em termos de fêmeas, de matrizes, né? Como é que está a movimentação? Porque a compra de matrizes acaba indicando aí o ânimo da pecuária para os próximos ciclos, né? Tudo que aparece vende, é uma coisa assim impressionante. Eu estou falando de genética, tá? O gado geral está vendendo todo também. Não está nessa conta aí dos 200 e poucos os leilões de primavera, não está contando o gado geral, que são o gado comercial, a venda de terneiros, de gado sem registro, que está bombando, está acontecendo. Claro que não, a gente não está ainda naqueles preços de 2 anos atrás, mas eu acho que nós vamos chegar agora no outono, quando nós vamos vender esse terneiro, quando o produtor for vender o terneiro produzido pelo touro do ano passado, a expectativa é que a gente vá praticar os preços de 2 anos atrás no terneiro. E 2026, todas as projeções são de que vai ser o maior preço para o gado na história, porque, obviamente, que com o que aconteceu no Rio Grande do Sul,
está acontecendo agora lá no Brasil Central, o negócio das queimadas e da pouca quantidade de chuva, com certeza isso tem reflexo daqui a 1 ano, daqui a 2. Né? E, Fábio, os números, né, previstos aí que você mencionou, da venda de terneiros para o ciclo de 2025, eles já estão prometendo uma alta. Essa alta, ela já era prevista há um tempo atrás, quando o pecuarista estava muito apavorado em relação aos preços da pecuária, né? É que está muito baixo, né? A gente vem enfrentando 2 anos de um preço que não é o real em relação ao preço da carne que está na prateleira. É isso que realmente está acontecendo. Começa a escassear, isso é um natural, não é que vai subir a carne para o consumidor, não é isso. Vai se adequar o preço para o produtor para manter esse preço para o consumidor. Não tem por que aumentar, mesmo pagando um pouco mais, frigoríficos tendo que pagar um pouco mais pelo preço do produtor, eles não têm necessidade nenhuma de aumentar o preço da carne para o consumidor, porque o preço está defasado para o produtor rural. É isso que aconteceu nesses últimos anos, principalmente nesses últimos 2 anos. Nós estamos praticando hoje, na venda do touro, na venda do terneiro, preço de 2 anos atrás. Não é do ano passado, não é do início do ano, é de 2 ou 3 anos atrás. E o preço da carne não baixou no mercado. Poderia ter baixado? Poderia, mas isso é um outro contexto, isso é uma outra conversa. O que pode acontecer? O preço vai melhorar para o produtor e não existe necessidade nenhuma de ter um aumento da carne para o consumidor final. Esse é um negócio aí que precisa ser sempre avaliado, né? O pessoal que está na pecuária tem essa queixa aí de que lá na gôndola do supermercado o consumidor é afetado por uma alta que o produtor não percebe. Isso é algo que precisa ainda avançar muito. Mas por falar em avanço, Fábio, a gente precisa comunicar melhor, né, Thaís? Eu acho que a pecuária gaúcha tem trabalhado nesse sentido aí do produtor, do dentro da porteira também, trazer um pouco desse custo de produção, essa preocupação com a sanidade que a pecuária gaúcha tem que trazer sempre, né, Fábio? Cada ano, depois da retirada da vacinação contra a febre aftosa, o produtor, o pecuarista precisa cada vez tomar mais cuidado e deixar o seu rebanho em dia. E vem fazendo isso, né? Vem fazendo isso, com certeza. Essa coisa de nós sermos um estado livre de vacinação já há quase 4 anos ou 5 anos é uma coisa... É um trabalho que é feito pelas entidades que cuidam disso dentro do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil, por que não dizer, né? Que no caso da Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, que faz um trabalho maravilhoso em cima disso, o grupo de gestão da febre aftosa, que faz um trabalho maravilhoso em cima disso, as entidades todas que trabalham, nós estamos começando a comunicar melhor de que nós somos uma cadeia. Eu sempre me coloco como produtor, até porque a gente é a parte final do que o produtor faz dentro da propriedade dele, que nós somos uma cadeia que não quer explorar o consumidor. Nós temos um preço que não somos nós que colocamos, que não é o produtor que coloca o preço no produto que ele faz. Quem coloca são os compradores do gado gordo. E não somos nós também que estamos, vamos dizer assim, pressionando o preço para a gôndola ficar cara. Também não somos. O que a gente faz? A gente cada vez mais tem qualidade, cada vez tem mais precocidade. Antes a gente falava em colocar os animais em reprodução com 3 anos de idade, com 2 anos de idade. Hoje estão colocando os animais em reprodução com 14 meses, para poder, a partir dessa reprodução, dali a 2 anos já tem o novilho pronto para ir para o abate, para chegar a carne no consumidor final. Toda essa coisa de melhoramento genético, toda essa coisa de técnicas de melhoramento, o produtor vem fazendo para poder angariar um pouco melhor para ele e não onerar o consumidor final. Não existe essa necessidade, volto a dizer, não existe necessidade de onerar o consumidor final. Agora, Fábio, você falou no começo da nossa conversa aí sobre a liquidez, né? Que tem impressionado aí a liquidez nas pistas limpas, como vocês costumam dizer aí, nesses primeiros leilões da primavera. Isso fica também de alerta aí para o pecuarista que está com a intenção de comprar, de ficar ligado nas tecnologias, ficar ligado nas transmissões online, na venda pelos canais digitais. Como é que vocês estão usando também essa ferramenta para garantir essa liquidez? Hoje, 100% dos leilões, independente do tamanho do leilão, independente do que ele vai vender, se vai vender gado geral, se vai vender ovelha, se vai vender cavalo, se vai vender reprodutor, 100% dos leilões tem transmissão. É só pesquisar ali na internet que vai achar a transmissão de algum leilão, seja de gado geral, seja de reprodutores.
E a nossa comunicação é basicamente via vocês, por exemplo, que estão dando esse espaço para que a gente possa divulgar, as redes sociais. Todo mundo está usando essa tecnologia hoje para poder atingir a maior quantidade de pessoas. Tanto que quando tem um leilão presencial e com transmissão, a gente tem acompanhado, pelo menos nas arquibancadas, elas não estão lotadas como antigamente. E tu sabe disso, quanto leilão a gente fez junto aí para o interior, transmitindo já há muitos anos atrás, né, Thaís? Mesmo com a transmissão, as arquibancadas eram lotadas. Hoje, o comprador ele já confia no que ele está vendo na TV, ele já confia no que ele está vendo no streaming que está transmitindo, ele confia na empresa leiloeira e, principalmente, ele confia naquele produtor que está colocando aquele produto para vender, só com filme ou com o vídeo que está passando ali no momento. O presencial acaba sendo mais uma oportunidade para se encontrar e rever os amigos, né, Fábio? Verdade, bem isso. É uma coisa para se encontrar. Ele está retomando, tá? Tem muita gente que está retomando. Nunca vai perder mais, não vai mais perder a transmissão. Você esquece, vai ter a transmissão independente de voltar ao presencial. A gente já fez muito presencial esse ano de novo. E talvez, eu acho que ano que vem acabe aumentando mais. Existem praças que são, vamos dizer assim, que existe a necessidade do encontro dos amigos, que existe aquela conversa, aquela coisa, aquela troca de ideias, aquela troca de experiência que é sempre importante. Tá certo. Então, Fábio Crespo, leiloeiro, presidente do Sindiler, muito obrigada pela sua participação. Prazer falar contigo. Obrigado, Thaís. Um abraço para todos aí. A Granja na TV faz um rápido intervalo e na volta vamos conferir os infográficos do site Sacred Call com a divulgadora científica Lívia Padilha. Fique com a gente. Matrículas abertas na rede de escolas da Ubra. Aqui, seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. Todas as semanas, aqui na Granja na TV, nós temos a participação da divulgadora científica Lívia Padilha, trazendo os infográficos do Sacred Call, um site especializado que traz aí todos os mitos e verdades sobre a pecuária. E hoje a Lívia conversa conosco. Tudo bem, Lívia? Tudo bem, Thaís? Como tá? Eu sei que você vai falar hoje sobre o carbono na pecuária, mas queria começar falando um pouco também sobre os debates que esse tema do consumo de carne e da própria pecuária trazem, né? A gente vem aí vendo a questão das queimadas aí pelo Brasil, assustando muito, e tem gente que associa isso ao agro. O que você diz sobre isso? Você que acompanha tanto esse tema, você acredita que o pecuarista hoje, numa condição que existe de pecuária intensiva, teria interesse em queimar? Thaís, isso é muito comum e a gente vê, inclusive, alguns vídeos, as pessoas comentando ou até culpando, de certa forma, o produtor por essas queimadas, por essa situação toda. E bem pelo contrário, eu tenho acompanhado, claro que eu não sou especialista nessa área, mas eu tenho acompanhado muitas pessoas que são, além de produtoras, pessoas que trabalham nesses ambientes, que principalmente em biomas que estiveram muito envolvidos nas queimadas. Que bom que aqui no sul nós não tivemos, mas lá mais para cima do Brasil, mais para o norte também, vários biomas ocorreram. E o que eu vi, esses dias mesmo, eu acompanhei alguns vídeos que a Lígia Pimentel, Sim, ela colocou todos esses vídeos que produtores enviaram para ela. Então, eram produtores que tiveram queimadas em regiões das partes de fazenda, sejam pequenas, médias, grandes, e eles ali com todos os esforços, com todo o que eles conseguiam para justamente combater esse fogo, que é algo muito triste. Então, assim, são os animais correndo, fugindo, eles tentando, de certa forma, que é o ganha-pão deles. Isso é a atividade principal. Não teria sentido nenhum fazer qualquer coisa que fosse
contra essa atividade econômica e contra essa propriedade deles mesmo. Então, tem muita coisa que a gente tem que realmente explicar melhor e mostrar a realidade dos produtores, e que às vezes falta um apoio e falta uma ajuda, de certa forma, de outras entidades. Eles estão sozinhos nessa, até para combater essas queimadas. Eu trouxe esse assunto porque eu sempre tenho você uma referência aí para a defesa do pecuarista e da pecuária e da carne também, porque é um segmento que sofre muitos ataques, né, Lívia? E uma dessas questões tem a ver com o carbono, que você vai mostrar no nosso infográfico de hoje, é isso? Exato, exatamente. Uma das questões, inclusive, esse exemplo, na verdade, ele quase que dá um zoom no que a gente já vem falando sobre emissões, sobre essas questões mais globais. A gente consegue ver no infográfico de hoje algo que é, digamos assim, típico do que aconteceria em uma fazenda, num sistema que se preocupa com essa questão de regeneração, de deixar o boi no solo, pastando. Então, como a gente vai poder ver no infográfico, aqui a gente tem um estudo que foi feito em uma fazenda na Geórgia, nos Estados Unidos, mas isso a gente pode replicar para outros lugares. Esse estudo, ele foi conduzido por uma universidade, por professores e pesquisadores dos Estados Unidos, e ele traz, e é muito interessante a gente observar nesse gráfico o seguinte: quando a gente fala em emissões, para que lá no final a gente tenha a carne bovina, tem esse produto, a gente lembra do arroto do boi, que é o mais falado, a gente lembra talvez das emissões mesmo do transporte da fazenda ou na parte de abate. Então, nesse gráfico a gente vê ali, um grande emissor, digamos, seria realmente o arroto, os gases. Então, tudo isso está incluso no 29 ali, no 29 quilos de CO2 equivalente, que a gente chama assim, é realmente assim as emissões daquele local. Mas notem que depois, logo abaixo, vai menos 35, e diz o seguinte: o carbono do solo. Então, tudo aquilo que a gente falou, que sim, a pecuária ou os animais, eles podem emitir, os ruminantes emitem esse carbono, emitem através do metano, mas a gente tem que contabilizar esse carbono que fica no solo, que ele vai criar esse solo mais fértil, mais saudável. Então, vejam que interessante, esse estudo foi feito, pegou amostras e toda uma questão de metodologia muito interessante nessa fazenda e utilizou esse carbono do solo para mostrar que sim, a gente consegue retirar o carbono da atmosfera. E depois outras emissões ali, outras pequenininhas, emissões do estrume, depois tem o carbono das plantas, que eles também calcularam, do próprio pasto, e lá no finalzinho está escrito benefício líquido, menos 3,5 quilos de carbono. Ou seja, para resumir um pouco o que é esse gráfico está nos mostrando, que para cada 1 quilo de carne produzido lá na ponta, foram retirados, sequestrados da atmosfera, do meio ambiente, 3,5 quilos de carbono equivalente. Veja que interessante, a gente está falando aqui de uma melhora, não é assim, está poluindo, está sendo ruim. Não, está melhorando, então a gente consegue sequestrar o carbono, e é isso que é interessante que as pessoas compreendam e comecem a perceber que quando o gado é bem manejado, as pastagens são bem manejadas, isso vale aqui para o Brasil também, a gente consegue ter esses benefícios. A gente fala também no Brasil que existe uma ferramenta, uma tecnologia, que é o plantio direto. E não é muito comum nos Estados Unidos quanto é no Brasil. Então, a gente tem muitos avanços, e isso ajuda questões do solo ser mais saudável, da umidade ser retida no solo também, não ter um tipo de seca na terra. Então, assim, a gente faz aqui muita coisa certa, e com certeza os animais fazem parte desse sistema. Você mencionou ali no começo que o gráfico foi produzido com base na Geórgia, nos Estados Unidos, mas agora você trouxe a informação, eu já ia complementar, né? Que aqui no Brasil esses dados devem ser ainda mais positivos para a pecuária. Exato, eu não tenho certamente agora de memória, mas tem alguns tipos de estudos, inclusive alguns feitos aqui na Universidade Federal e outros que já foram publicados, que eles mostram justamente como essa integração, que a gente fala muito aqui, lavoura-pecuária.
Então, como essa integração ela é benéfica, tanto para o solo, quanto para os animais, quanto esse pastejo dos animais e ajuda, inclusive, do estrume que vai ficando ali, de todo esse processo de fertilização do solo, com os animais ele acontece de uma forma melhor. Então, dá sim para ter um solo, uma pastagem muito produtiva, utilizando outros tipos de fertilizantes e outros tipos de adubo, digamos assim, mas com os animais no campo, isso melhora ainda mais. E a gente tem vários estudos que comprovam isso e que mostram esses benefícios. E aqui no Brasil a gente tem essa grande vantagem de já utilizar várias dessas tecnologias e está cada vez se aprimorando mais. Queria te dizer, Lívia, que conforme eu tinha te dito na nossa última conversa, já chegou o meu livro, A Carne Nossa de Cada Dia. Ele é um livro que ele pode ser consumido aos poucos, assim como aquela carninha, aquele bifinho no dia a dia, né? Exato. E eu sempre brinco que é segunda com carne, terça com carne, quarta, todos os dias a gente deve e pode comer carne. A gente cada vez mais, esse livro é um exemplo de informações e muitos argumentos ali unidos para que as pessoas tenham, além de comer carne, sabendo das questões nutricionais, comam também sem culpa, entendam essas questões ambientais que a gente tem falado aqui nas últimas semanas. Tá certo. Então, Lívia Padilha, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. A gente se encontra na semana que vem. Eu que agradeço. Boa semana para nós. Tchau, tchau. E hoje o Fala Professor foi até a Faculdade de Agronomia da UBRA. Vamos conferir. Oi, Thaís! No Fala Professor de hoje, estamos aqui com o Fernando Pfeiffer, professor coordenador do curso de Agronomia da UBRA Canoas. E hoje o assunto é sobre as queimadas, que está muito em alta ultimamente e a gente tem visto nos céus de Porto Alegre e região metropolitana, na prática acontecendo, né? Então, professor, eu queria começar perguntando para o senhor qual que é a relação das queimadas vindo da Amazônia com a prática da queimada utilizada por alguns produtores no manejo do campo. Bom, um prazer primeiro, né, falar para vocês em nome da coordenação da UBRA, né. A prática da queimada, Isabela, é uma prática já de muito tempo, né? Quando se começou a agricultura, já se fazia essa prática justamente para melhorar o campo, entre aspas, limpar aquele campo para ter outro tipo de cultivo. Entretanto, se viu, ao longo das pesquisas, né, que é uma atividade que ela tem um efeito inicial até mais ou menos adequado, né, porque ela aumenta os teores de alguns elementos importantes no solo, mas isso é por um prazo muito pequeno. Para o próximo ciclo de cultivo, isso já não existe. Além do que, a questão da poluição ambiental, né, aumenta bastante. Então a gente tem algumas áreas no Rio Grande do Sul que a prática da queimada, historicamente, ela é feita, né, para essa chamada limpeza de campo, mas ela é feita numa época onde o solo está mais frio, onde tem uma temperatura menor do próprio solo, então o fogo não se espalha, então é uma queimada controlada, como a gente chama, ainda que ela seja, né, não seja recomendada. Bom, o que está acontecendo na região amazônica, né, são vários fatores que levam a essas queimadas, né? Uma é a própria limpeza do campo, vamos dizer assim, que isso aí é extremamente condenável, né? Mas a gente tem vários fatores, né? A gente tem uma umidade do solo muito baixa, uma umidade do ar muito baixa também, uma temperatura do ar muito alta, e isso propicia com que o fogo se alastre, né? Então, não é uma prática de manejo que a gente recomenda, né? Mas o simples fato das lavouras estarem próximas a áreas de estrada, né, que um próprio motorista atira um toquinho de cigarro pela janela, esse toquinho de cigarro ele pode pegar naquela palhada que está numa temperatura muito alta, muito seca, né, e se espalhar. Então é um problema de várias frentes assim que tem a questão da queimada. E levando em consideração que o custo-benefício ele não é a longo prazo, né, como o senhor falou, quais outras estratégias de manejo do solo o produtor pode aplicar? Bom, a gente pega essa notícia ou esse evento das queimadas, né, como uma oportunidade até da gente esclarecer alguns pontos, né? Para o produtor sempre tentar manejar o solo, manejar o sistema agropecuário dele, né, de forma mais conservacionista possível, né? Então, mantendo o solo coberto, com uma palhada, né, adequada no solo, mas obviamente alguns elementos importantes dentro do sistema, por exemplo, sistema de rotação de culturas, sistema de sucessão de culturas, plantio direto, né? Isso faz com que aumente os teores de matéria orgânica no solo, aumente o enraizamento das plantas no solo, fazendo com que o solo tenha uma temperatura menor, né? Que não evite que o solo fique tão seco, né? Obviamente que a gente quer que o solo ele seja o mais fértil possível, né? Então
o aumento do teor de matéria orgânica com a cobertura de solo faz com que a gente evite, né, esse tipo de ter que fazer, como a gente diz, essa limpeza de campo com as queimadas. Então a gente preza sempre pelo manejo conservacionista do solo. O senhor, em contato com os novos alunos, com os futuros produtores, qual é a perspectiva que eles trazem, ideias novas em relação a esses tantos desastres climáticos que a gente vem observando? O que o senhor acredita que vai passar a ser comum no meio do manejo do solo? O que a gente tem que levar em consideração? Todo produtor agrícola, né, o agropecuário de forma geral, produção de grãos ou produção animal, ele vive daquilo ali. Então ele tem que tirar um sustento daquilo ali, tem que sobrar mais no fim do mês do que ele gasta. Então ele tem que fazer com que o sistema seja eficiente. Então a gente já nota nos próprios alunos, né, eles tendo uma gestão do sistema, né, gestão da propriedade de uma maneira geral, muito mais otimizada do que o próprio pai e principalmente do que o próprio avô. Né? Então ele tem menos área para trabalhar. Né? Então nessa área menor que ele tem que ser mais eficiente, produzir mais, ainda, né, respeitando cada vez mais o ambiente onde ele está, porque ele depende desse ambiente para ter uma otimização do sistema. Né? Muito obrigada, professor Fernando. Falamos então com o coordenador do curso de agronomia da Ubra Canoas. Volto contigo no estúdio, Thaís. A Granja na TV de hoje fica por aqui. Até amanhã.